Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, nos debruçando aqui sobre essa alegação do presidente Bolsonaro em relação às inserções em emissoras de rádio, queria entender, até com a apuração que você tem aí, se foi realmente uma demonstração de força, né, do presidente, da campanha, atacando o TSE, levando isso ao Supremo, ou o efeito foi o contrário? Pois é, Carolina, ontem foi exatamente o dia mais tenso de toda a campanha. Foi um dia tenso desde a manhã, à tarde e à noite, com clímax. Sabe, ontem foi realmente de tirar o fôlego. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele insistiu nessa história da fraude. Eles tinham. Começa errado, né? Tudo começa errado porque não cabe ao ministro das Comunicações, o Fábio Faria, sair do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente, convocar uma entrevista lá na porta do palácio para dizer que as rádios tinham deturpado a transmissão das inserções eleitorais para prejudicar o Bolsonaro. Primeiro, não pode confundir o que é campanha com o que é governo, coisa que o Bolsonaro fez durante toda essa eleição. Né? Se é para fazer uma denúncia que envolve a campanha, teria que ser alguém da campanha e não um ministro das comunicações do Bolsonaro. Começa errado aí. Segundo, o presidente do TSE, Alexandre Moraes, rapidamente exigiu provas, dizendo que era uma denúncia grave e que, se não houvesse provas, poderia ser caracterizado como crime eleitoral, né, para tentar tumultuar a eleição. Aí eles apresentaram uma lista. O ministro tinha falado em auditoria, não é auditoria nenhuma, foi uma empresa privada que fez uma lista de rádios com número de inserções, e aí, rapidamente, mas foi muito rápido, a farsa foi desmontada, porque especialistas independentes e especialistas do TSE mostraram que a lista era toda mal feita, toda mal ajambrada, né, que não era bem assim. E as próprias rádios reagiram dizendo que fizeram exatamente, publicaram, né, levaram ao ar todas as inserções, a não ser quando o partido do presidente atrasou a entrega. E isso tudo está documentado, ou seja, a história era toda, nunca ficava em pé, e o dia terminou com o presidente Jair Bolsonaro. Ele estava em Minas, vinha para o Rio e mudou a rota, voltou para Brasília, convocou uma reunião ministerial e convocou junto os comandantes militares que não são ministros, né? E no final das contas, ele convocou uma nova entrevista, que não foi entrevista coisa nenhuma, foi uma fala dele, né? Dizendo que ele se sente prejudicado e que vai ao Supremo exigir reparação, com base na tal da lista das rádios e das inserções. Aí você me pergunta, por que que ele fez isso? Isso não é uma demonstração de força, isso é uma demonstração de desespero. Se o presidente Jair Bolsonaro estivesse seguro de que iria ganhar no domingo, ele não tumultuaria o processo. Todo mundo que está na frente, que está ganhando, não quer marola, não quer tiroteio, não quer tumulto, quer que tudo fique tranquilinho até a vitória. Se o presidente Jair Bolsonaro só faz esse tipo de confusão, de tumulto o tempo inteiro, isso significa que os dados internos da campanha dele coincidem com as pesquisas que todos nós conhecemos, ou seja, de que o Lula está na frente
e de que ele não tem margem para tirar votos e virar o jogo. Foi uma demonstração de fraqueza e mais envolvendo os militares. Realmente foi um dia de grande tensão. E a tensão continua, né? Certamente, bom, vai ter o recurso ao STF, o prazo está curto, mas vai ter. Mas eu queria destacar ainda a própria decisão do ministro Alexandre, né, Eliane, por que que ele não aceitou a denúncia, mas ele, num dado momento lá, escreveu tudo em letra maiúscula ou caixa alta, né, como se diz no jargão jornalístico. Ele escreveu: diante de discrepâncias tão gritantes, esses dados jamais poderiam ser chamados de prova ou auditoria. Ele botou entre aspas aqui, prova ou auditoria. Ele também mandou vários recados nessa decisão, né? Exatamente, e ele mandou um recado principal, né? Que o feitiço virou contra o feiticeiro. Qual foi o recado do Alexandre de Moraes? Que quando você tumultua o processo, você que está sujeito a ser investigado. Então, o Alexandre de Moraes enviou o caso para a Procuradoria-Geral da República, para a Corregedoria, para tudo, porque o feitiço, como eu disse, seria o Bolsonaro tentando tumultuar e dizer que foi prejudicado. E o feitiço virou contra ele, porque agora ele é que é o investigado por denúncia fraudulenta durante a campanha eleitoral. Aliás, há 4 dias da eleição, né? Evidentemente, claramente tumultuando o processo. E quem tumultua o processo é porque está perdendo, né? O dia ontem, né, já estava bastante tenso e aí chegou a notícia que, na verdade, aconteceu na terça-noite do servidor cedido ao TSE Alexandre Gomes Machado, que foi a Polícia Federal, dizer que relatou a falta de inserções de Bolsonaro e que a rádio JM Online enviou um e-mail à corte admitindo não ter veiculado 100 inserções do presidente. Machado atribuiu sua exoneração ao suposto relato. Ele foi depois desmentido pelo TSE, que divulgou uma nota atribuindo seu desligamento a reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que as declarações da PF são falsas e que Machado será processado, Eliane. Pois você vê o que os ministros do Supremo, do TSE, com quem eu conversei, todos acharam que foi tudo muito arquitetado e assim, sabe, uma arquitetura grosseira, porque foi uma sequência. Teve o tiroteio do Roberto Jefferson, tumultuando tudo, aí depois teve a denúncia feita por um ministro, inadequadamente, um ministro fazendo uma denúncia no campo eleitoral, de que havia ali fraude, né, nas inserções, e no fim uma denúncia vazia de um funcionário complicado, que sempre foi complicado e que foi demitido dias antes da eleição. Tudo arquitetado segundo o TSE e o Supremo, e este Alexandre Gomes Machado, ele é um conhecido no TSE como um sujeito muito, vamos dizer, esquisitão. Ele é concursado do TRE do Distrito Federal, foi parar no TSE e um antigo presidente do TSE disse que ele sempre foi olhado assim, sabe? Ele era olhado com desconfiança no TSE. E ele, inclusive, é considerado misógino, é considerado uma figura que tumultua o ambiente, e ele tem, na internet, ele tem posts contra o ex-presidente Lula. E ele diz que fez a denúncia de uma rádio que é uma rádio bolsonarista, que a dona da rádio aparece com o Bolsonaro nas redes sociais, fazendo a campanha do Bolsonaro. E aí ele faz uma denúncia que não é denúncia há dias da eleição, o TSE, já cansado dele, demite e ele vai correndo para a Polícia Federal
dar um depoimento de madrugada. Vem cá, se eu, Carolina, Heissen, fomos correndo para a Polícia Federal dar um depoimento de madrugada, a polícia diz, olha, o senhor protocola aqui o seu pedido, o senhor volta no dia tal, marca um horário, né? E não é assim. Qualquer um chega na Polícia Federal e sai dando um depoimento, sabe, alopradamente. Não existe isso. Então, essa história foi considerada uma história arquitetada. E o Alexandre de Moraes, o ministro, presidente do TSE e ministro também do Supremo, ele contou aos colegas que ele nem sabe quem é esse sujeito. Alexandre Gomes de Machado, nem ouviu falar, não conhece esse sujeito. E já tomou rapidamente providências perguntando o que aconteceu. E aí foi uma briga de quarto escalão. Eles demitiram o menino porque o menino ficou, menino não, sei lá, o sujeito, porque ele ficou cavando a própria demissão, cavando uma participação nesse enredo de tumultuar a eleição. Então, o TSE tomou uma nota bem grave, dizendo que ele tomou essa medida de correr na polícia para não ser responsabilizado pelos atos dele. Enfim, o presidente tumultua, Roberto Jefferson tumultua, que é super aliado dele, este cidadão que era funcionário do TSE tumultua, né? A Polícia Federal rapidamente toma o depoimento dele, e depois o Bolsonaro interrompe uma viagem para o Rio para convocar uma reunião ministerial de urgência com a presença da cúpula militar. Ou seja, isso mostra desespero a dias da eleição. Agora eles vão levar para o Supremo e o que você vê claramente nas redes sociais bolsonaristas, né, que é parte importante desse enredo de tumultuar, de milar a eleição. O que se vê é um claro intuito, um claro objetivo de tentar adiar as eleições de domingo para dar tempo do Bolsonaro arranjar alguma mágica e virar o jogo. Mas, evidentemente, para você adiar as eleições, você depende do TSE, que não fará isso. Nem na pandemia fez. Bom, Eliane, vamos falar também sobre esse nível de tensão todo, né? Fez a gente assistir ontem uma manifestação do Papa. Ele não citou diretamente a eleição brasileira, mas diante de um grupo de peregrinos brasileiros lá no Vaticano, mandou um recado que a gente vai ouvir agora. Prego Nossa Senhora Aparecida que protegga e cure al popolo brasiliano, que lo liberi dall'odio, dall'intolleranza e dalla violenza. Tá aí o pedido do Papa, que Nossa Senhora nos ajude, então. Pois é, o Papa Francisco, ele fez um marco da era dele no Vaticano, a paz, a generosidade, a inclusão, a humanidade. E ele é vizinho aqui nosso, né? O Papa Francisco é argentino, conhece bem os problemas brasileiros e manda um recado muito oportuno e muito contundente contra o ódio, contra a intolerância e contra a violência. Né? Evidentemente, o Papa não tem ingerência sobre os assuntos internos do Brasil, sobre a eleição no Brasil, e ele fala, em tese, numa eleição que é muito polarizada, mas quando ele fala violência, intolerância e ódio, a sensação que se tem é que ele está mandando um recado para um dos lados, o lado que defende armas, violência e intolerância. Então, fica aí o recado do Papa Francisco, mostrando que o mundo está olhando para a eleição brasileira.